Boa tarde, tudo bem com vocês? Moura Trade aqui, eu vou mostrar as oportunidades do dia de hoje, dia 20, tá? No dólar, o dólar ele abriu muito afastado da VWAP semanal, então nesse caso eu só queria venda, tá? Só queria uma estrutura para poder vender esse mercado. A primeira oportunidade que surgiu foi uma oportunidade até que rápida, tá? Eu demorei um pouquinho para entrar hoje aí na sala, tive um problema aí com a corretora. Tava meio puto aí com a corretora, por isso que peço já desculpa a vocês, que eu demorei um pouquinho para entrar na sala, mas ele deu uma oportunidade que se a gente fosse seguir o critério a risco, né, a risco, tudo a risco, a gente ia sair no 0 a 0. Foi aqui, foi bem aqui nesse movimento, né, foi bem aqui nesse movimento, o mercado fez essa onda de impulso, depois ele subiu, né? Ele subiu aqui com esse box aqui, então resolvi não entrar, mas depois ele desceu novamente, fez essa onda, daria pra gente entrar aqui, ó, nesse box, sairia no 0 a 0. Então a primeira oportunidade foi aqui às 10h10, sairia no 0 a 0, depois ele voltou novamente e deu uma outra oportunidade aqui no dólar. Deu outra oportunidade esse box de virada, seria um box de entrada. Ele voltou lá para cima e depois a gente poderia ter startado a nossa entrada aqui. Ele caminhou aqui 7 pontos, tá? Não pegou nossa meta de 9 pontos, mas ele caminhou 7 pontos. Daria pra gente pelo menos sair no 0 a 0 aqui. Então essas aqui foram as oportunidades que apareceram no dólar. Depois, o que eu estava aguardando? Uma falha no 10 minutos. Uma falha no 10 minutos, por quê? Ele subiu mais ou menos nessa região aqui. Provavelmente foi a atuação do Banco Central, né, que fez esse mercado cair. O que eu estava aguardando? O pessoal na sala, né, já estava esperto, eu falei que poderia dar o trade da semana aí no dólar, que no caso a gente aguardaria um padrão que eu estava falando na sala. Eu vou passar aqui esse padrão aqui para vocês. O padrão é mais ou menos assim, ó, mais ou menos, tá? O padrão ele é mais ou menos assim. O mercado, do jeito que ele fez esse box aqui de virada, é um box de virada de baixa, né? Esse box aqui, geralmente quando ele vai fazer um movimento grande, né, de reversão, ele faz mais ou menos isso. Ponto de controle dele aqui. Aí ele continua descendo, né? Ele continua, que eu chamo de primeira parada. Ele vai dar uma primeira parada, depois ele vai vir testar novamente. Ou ele testa esse fundo, né? Ou ele pode fazer até um falso rompimento. O falso rompimento seria melhor. Um falso rompimento e o próximo box de virada seja um box, né, a favor do movimento de baixo, seja um box com volume também. O ideal, tá, para a gente entrar nesse trade, né? Uma primeira parada, depois ele vem, testa com esse volume não sendo muito grande de teste, depois aparece um volume grande aqui na venda, aí seria a nossa entrada. Seria a nossa entrada aqui no mercado. Mas não foi o que aconteceu. Ele fez a primeira parada, não chegou a voltar lá, ó. Por pouco, tá? Por pouco. E depois veio uma atuação muito rápida. Isso aqui foi milissegundos. Provavelmente o Banco Central atuou aqui. Mas antes que ele atuasse, apareceu uma absorção. Se a gente analisar um gráfico, um tempo gráfico maior, ele estava dando uma absorção. Então nós já estávamos preparados para vender aqui, o Banco Central entrou antes, então não deu oportunidade para a gente vender, tá? Não deu oportunidade, estava querendo vender aqui, mas ele acabou não dando oportunidade. Então essas aqui foram as oportunidades que apareceram no dólar. Depois ele até voltou aqui, mas ele voltou com uma onda de impulso.